Olá, boa noite, sejam bem-vindos à segunda live de empreendedorismo, profissões. Hoje o tema é professores na pandemia. Por que esse tema professores na pandemia? Porque acho que diante do que tem acontecido, a gente está precisando. Olá, vou aceitar logo a minha convidada, chamá-la logo para que a gente comece, certo? Aguardando a sua aceitação, Tânia. Aceite, aparece na sua telinha no finzinho aí. Cleide Amarante. Pronto. Isso. Tá fazendo o downloadzinho. Você tá me ouvindo bem? Estou. Boa Pronto. noite. Só falta chegar a sua imagem. Mas vamos lá. Se você quiser tentar novamente, a gente tenta de novo. Tá certo? Certo. Pronto. Vamos tentar novamente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Lucilene. É que às vezes a internet ela tem um pouquinho de interferência, ela fica chamando. Mas vamos tentando aos poucos. De casa para casa com as nossas internets é um pouquinho complicado, né? Vamos fazer o seguinte, você vai sair e você vai reiniciar seu celular e eu te chamo de novo. Ah, pronto, deu certo, funcionou. A imagem está congelada, mas quer tentar, você reinicia seu celular e a gente começa de novo, tá certo? Certo. Pronto. Boa noite. Logo, logo, a nossa convidada, que a gente está com um pequeno probleminha de Fabrício Marques, né? Boa noite, Fabrício. Boa noite, Lucilene. É que nós estamos tendo um pequeno probleminha aqui de internet, né? Internet caseira, a gente já sabe, né? Nossa residencial não é tão boa. E como é de casa, nossas lives, e a gente está falando de um assunto muito interessante, né? Que estamos falando sobre educação, aí é um pouquinho mais complicado. Até acho que a iluminação está até um pouco ruim, né? Mas vamos lá. Ontem à noite saiu uma notícia, né, no UOL, que o Ministério da Educação tem autorizado as escolas a utilizar os sábados, né, e o período de férias para cumprir carga horária. E esse é um dos questionamentos, já que está se trabalhando, né, trabalho remoto, provavelmente seja de forma diferente, né? Então é um dos questionamentos que eu vou fazer. Só um minuto, nossa convidada já chegou. Vamos lá. Tá me ouvindo, Tânia? Sim. Boa noite, Cleide. Boa Boa noite a noite. todos os ouvintes. Logo, logo sua imagem chega. Nem que ela congele um pouquinho, mas é comum de acontecer isso, né? Pronto. Pelo menos a gente está lhe vendo, né? Logo, logo vamos ver se a internet funciona um pouquinho melhor. Enquanto isso, Tânia, eu estava falando aqui que ontem o Ministério da Educação, né, autorizou escolas a utilizarem os sábados e períodos de férias para cumprirem uma carga horária do ano letivo. Em Sim. relação ao ano letivo, é, está tendo aula remota, né? Então, se está tendo aula remota, não entendi como seria. Tá congelada a imagem para você, Cleide? Para mim está. Tá, não, a sua imagem está congelada, mas eu estou lhe ouvindo bem. Certo. Poderia repetir, por gentileza, a pergunta? Tá me ouvindo, Cleide? Estou ouvindo. Se tiver mais alguém na casa conectado ao Wi-Fi, aí ele fica ruim, realmente o sinal fica ruim.
Pronto, está melhorando. Mas pode falar. É, Pode se apresentar. sim. Boa noite a todos e a todas. Me apresentando um pouquinho, né? Eu sou professora do IFRN, né? Estou lá já desde 2009 como efetiva, mas antes disso eu havia trabalhado já há 2 anos aqui no Campus Natal Central, onde hoje eu estou lotada, né? E assim, já havia ministrado aulas também na rede privada, nas escolas particulares, em algumas escolas particulares, antes de ingressar no IFRN. Minha formação é em licenciatura em letras pela UFRN. Sou especialista em língua portuguesa, gramática e produção de texto também pela UFRN. Já dei aula na EJA, né? Já dei aula também no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, na graduação e na pós-graduação, aqui também da instituição. Então, assim, chegou a imagem do Miguel aí, né? É, Mas, assim, se eu tiver de preferir onde dar aulas, assim, eu adoro dar aula adolescente, sabe? Assim, eu realmente, graças a Deus, fui muito feliz, né, na escolha da profissão. Eu gosto muito de dar aula. Assim, é um prazer dar aula, né? Chegar na sala, ler um texto para os meus alunos e ver que há uma catarse, né? Há um movimento, né? Há uma boa receptividade da parte deles com relação ao texto, eles se envolvem, né, com o texto, isso é muito importante, é muito prazeroso. Já é um feedback para a gente, é um bom retorno aí. ou se é, né? Já é uma graça. É, É, já a gente sabia que as novas tecnologias, né, elas já tinham tomado uma proporção muito grande na vida da gente, né, que a revolução industrial, a quarta revolução, é exatamente a onda das TIs, né, e aí a gente viu que de uma hora para outra, todo mundo teve que lidar com isso, que caiu de paraquedas na mão da gente devido a um vírus, né, e que vírus foi esse que colocou a gente dentro de casa e trabalhando. E como é esse mundo do trabalho remoto dentro de casa, para o professor? assim, pensando na série, né, que você está produzindo, né, eu gostaria até de elogiar, né, é muito interessante o seu trabalho. Eu acho que é engrandecedor, né, para quem acompanha o seu trabalho, você fazer essas séries, né, e assim, o empreendedorismo, ele deve estar dentro de cada um de nós, né? Acredito que nós todos devemos fazer parte disso, precisamos nos colocar sempre a par das informações, saber o que está acontecendo, como a gente pode melhorar, né? E assim, é um desafio. E há algumas profissões que, assim, primordialmente, né, precisam ser, né, precisam estar acompanhando essas inovações. O professor é uma delas, né? E assim, isso ficou mais latente, né, mais evidente agora, como você bem falou. E assim, qual o papel do professor nessa situação de pandemia? A primeira coisa a pensar é nós irmos acompanhando todos os documentos que estão saindo, né? Então, assim, por um decreto, né, instalou-se aí, a OMS declarou já, né, pandemia. Então, assim, a gente precisa ir acompanhando esses documentos que vão saindo para que nós possamos segui-los, né, atender a essas recomendações. E, assim, tem o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, mas, como o próprio nome já diz, ele não regulamenta, não é? Ele é um É só um conselho, conselho. ele emite pareceres, não é? Ele pode emitir até minutas para decretos, né? Mas essas minutas precisam ser encaminhadas, né, para o devido setor, né, para o Congresso, para a Assembleia, Sim. e para então, né, só então se transformar em decreto, e assim por diante. E assim, o professor, por mais que nós cotidianamente já lidemos com algumas tecnologias, agora mais do que nunca estamos precisando nos inovar.
Então, assim, vou falar sobre a situação nossa, né, lá no IFRN, que é algo mais particular, né, porque tem a situação também das escolas privadas, a situação das escolas municipais, a situação das escolas do governo do estado, né? Então, assim, lá no IFRN, nós estamos fazendo treinamentos em algumas plataformas. Ainda em abril, no início de abril, nós tivemos um treinamento com o Teams, que é da Microsoft. Então, assim, a instituição já tem, já paga uma licença da Microsoft para que nós tenhamos acesso. Tem o Google Sala de Aula também. Tem o Moodle, que é uma plataforma também gratuita, né? De, Uhum. de, o seu curso. Você faz um curso, né, Cleide? Você faz um curso à É, distância, né? Então, faço. pois é, tem Essa o Moodle plataforma que é também, o AVA, né? o AVA, isso. Que é um Então, ambiente assim, virtual. isso, ambiente virtual de aprendizagem. Então, existem várias plataformas virtuais. E, seguindo todos esses decretos, essas orientações, a gente precisa escolher por que caminho nos enveredar. Porque há vários caminhos. Então, aí começam também as regulamentações, é, a, a, é, a diferença, não é, entre o trabalho remoto, aula remota e educação à distância, por exemplo, né? Há uma É, porque tem diferença. uma diferença, né? É, e há uma diferença também sobre o que se está fazendo agora, certo? Como Hum, algumas escolas estão fazendo. Teve uma live interessantíssima e muito elucidadora dessas questões. Sexta-feira, hum, O IFRN Campus Zona Leste, transmitiu uma live do hum, professor Luiz Ottoni, do IFSU, hum, do IF lá do Sul. E hum. assim, ele tocou em todas essas questões. Então, aqui, o que muitas escolas estão fazendo é uma ação de docência emergencial, certo? Então, assim, Hum. dar Certo. continuidade, não é? Principalmente as escolas particulares, né? Estão fazendo isso aqui, que é dar continuidade ao ensino de forma online, por alguma plataforma, e, assim, para manter o vínculo com o aluno, fazer com que esses alunos não percam um ano. E, assim, o IFRN, hoje, Hum. não é assim, pela minha concepção, pelo conhecimento que eu tenho, nós não temos condições de continuar com esse trabalho dessa forma como as escolas particulares estão fazendo. Por quê? Aí você pode dizer, não, mas vocês não estão tendo treinamento, já tiveram até o treinamento da plataforma Teams, da Microsoft, vocês têm, pode dispor também do Moodle, né, que é um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem. Sim, nós estamos com alguns treinamentos, mas o problema maior é o nosso aluno. Não são todos os alunos que têm equipamentos que assegurem, né, o bom uso dessas plataformas. E, infelizmente, alguns têm equipamento, mas não têm internet. E às vezes, quando não tem Você tocou num internet, ponto muito importante. não tem a internet diariamente. O próprio IFRN, na sua página, no dia, deixa eu pegar aqui, no dia 23 ainda de março, nós começamos o afastamento social dia 17 de março. Então, no dia 23 de Isso. março, o IFRN lançou uma nota na página da reitoria, uma nota oficial, com os dados, Sim, porque a gente já tem tudo isso, né? Quando o aluno faz sua matrícula, então no ato da matrícula já é feito um cadastro, e esse cadastro fica disponível lá no SUAP, para que nós sim. tenhamos alguns dados, né, sociais desse aluno. Então, diante do que é uma autodeclaração, né? Diante do que os Sim. próprios alunos relataram, apenas nós temos 64% dos alunos que eles não têm computador de mesa, não têm desktop, né? 43% não tem notebook e Hum. 36% desses alunos não têm internet diariamente.
Então, assim, Ou seja, é uma quantidade muito grande de é, alunos que não têm acesso às mídias, né? Quer dizer, sim, até tem, mas se tiver, tem que estar externo. E como a gente está em pandemia, aí fica mais complicado. justo. E E diante dessa dificuldade, pode você falar. veja, Cleide, desculpe, você veja, isso aqui é uma situação que nós consideramos assim uma situação ótima, não é? Isso foi no ato da matrícula ou da renovação da matrícula no início do ano. E hoje? Hoje, como estão esses alunos que de lá para cá já teve muito desemprego? Será que esses trinta e É seis verdade. por cento não aumentou? Esses 36% aqui, né, não aumentaram? Será que hoje não são 40% dos alunos que não têm internet diariamente? Será que não é 50%? Né? A gente não sabe, né? É Porque, complicado. assim, o governo federal, quando ele fez um levantamento para saber qual a parcela da população que precisava, não é, daquele auxílio social, fez Sim, um levantamento que seria em torno de 35 milhões de pessoas que necessitariam desse auxílio. Mas antes mesmo, né, de o aplicativo ser socializado, já houve um reajuste para 45%. Depois houve um novo levantamento e já estava em 80 milhões de brasileiros que necessitavam desse auxílio. E há uma notícia mais recente ainda, que agora nessa virada dos meses entre maio e junho, há uma demanda aumentou. reprimida, isso, há uma demanda reprimida e a estimativa hoje é que 100 milhões de brasileiros estão precisando desse auxílio. Então, É o muita nosso gente. aluno está enquadrado também aí, porque faz parte da sociedade. Essa margem aqui, não é, essa porcentagem que eu falei, já deve ter aumentado bastante. Nós temos alunos que moram no interior. Quando eu trabalhava lá no campus Macau, eu tinha aluno que morava em Galinhos, então eles pegavam um barco, né, uma balsa, para atravessar, Para para chegar, poder. pegar um transporte para ir, para chegar no campus. Então eles saíam, a aula terminava 10h10 da noite. Quando eles chegavam em casa de volta, era 1h da manhã. Né? Era Imagina uma um aluno logística que muito mora, grande e é, imagina um aluno é que mora bem, na zona rural, que depende daquele transporte, né, do ônibus escolar municipal, e que ainda para chegar na cidade precisa de um outro transporte para se deslocar da zona rural para a zona urbana, para pegar esse ônibus, né, do município para chegar no seu campus. e nesse contexto não tem nem como acompanhar, né, o aluno, porque ele É, não tem, vamos botar aí fazer uma média, 50%, né, vamos dizer que sim, 50% tem, isso é uma média, para pelo menos a gente ter um parâmetro, 50% teria tem condições de ser acompanhado e os outros 56% não. Aí fica complicado, porque aí como seria, né, como é o ano letivo, e esse professor do outro lado, que ele precisa sim. produzir material, e ele não dispõe de material, de mídias para poder fazer trabalhos, para poder mostrar, porque é muita coisa. As pessoas até acham que produzir um material para mídia eletrônica é fácil, e não é. E vocês estão Não tendo é. essa dificuldade agora, estão vendo como é difícil, né? E assim, eu já escutei, né, alguns pais de escolas particulares dizendo assim, nossa, a aula de hoje foi uma videoaulazinha de 10 minutos, mas assim, esse pai, ele não sabe o quanto durou de programação, não é, de despenho de tempo, de processo, de edição, para poder chegar naqueles 10 minutos de aula. Eu É tenho verdade. feito muita reunião ultimamente, sabe, orientando os professores, que eu sou coordenadora lá, né? Sou coordenadora de educação básica lá no Campus Natal Central. E, assim, eu fiz uma reunião com o nosso grupo de língua portuguesa e nós chegamos a um denominador comum de que produzirmos videoaulas seria a maneira mais viável de, em um momento oportuno, né? Também não seria agora, porque o nosso calendário está suspenso, mas em um momento oportuno
disponibilizar esse material para o aluno, que a gente pensou nessa porcentagem aqui de alunado que nós temos, que não tem a internet diariamente. Então, não dá para Esses fazer trinta e a seis por aula, cento isso, não dá para produzir a aula ao vivo, né, de forma remota, como algumas escolas estão fazendo. Então, pensando nisso, a gente poderia disponibilizar um link do YouTube ou de outra rede, né, de outra plataforma, Sim. outro site, para que esse aluno, no momento que ele tiver acesso à internet, ele consiga baixar essa aula e consiga assistir. Mas, assim, Para que ele não tenha perda total. isso. Nós estamos, são ações individuais, não é? Nós não temos ainda uma ação homogênea, não é? Uma orientação do próprio IF como um todo, até porque assim, nós estamos vivendo uma situação bem incomum, né? Pela Atípico. primeira vez, É, é uma verdade. situação de intervenção, né? Na É. instituição. Assim, eu particularmente, né, não tenho nada contra a pessoa do professor que está lá, né, na reitoria, exercendo esse cargo, mas assim, eu nunca tinha ouvido falar nesse professor, mas o que nos incomoda, não é o nosso direito de escolha ter sido cerceado, não é? Então, É assim, complicado. nós tínhamos alguns projetos, né? Pensávamos em algumas construções, em algumas orientações, Que com ficaram paradas, né? isso, com o reitor que a comunidade havia escolhido. Então, assim, algumas coisas na instituição, infelizmente, estão até tramitando de forma mais lenta por causa disso. Mas, assim, tivemos uma reunião com o nosso diretor-geral semana passada, nós da DIAC, né, da gestão da DIAC, que é uma das 5 diretorias acadêmicas do Campus Natal Central. E Quantas diretorias hoje tem lá no campus Natal Central, Tânia? são 5. Existe uma 5, né? diretoria maior, assim, o nosso campus ele é muito grande, não é? Nós temos muitos servidores, muitos professores. Ele é maior do que qualquer outro campus, né, do IFRN. É, Então, assim, em todos os outros campos só existe uma diretoria acadêmica na qual todos os professores são lotados. E no campus Natal sim, Central nós temos 5. A minha diretoria, a diretoria onde eu estou lotada, é a maior diretoria. Nós somos em torno de 150 professores, só na minha muita diretoria. gente. Muita gente. Né? O campus É, Mossoró, que é bastante grande, não chega a tudo isso. O campus inteiro, né? A Zona é. Norte também. Eu digo assim, Mossoró porque foi, né, o segundo campus, assim, Que é, depois do é o Natal segundo Central. maior, é. É. Então, assim, nós É estamos bem, agora na condição de gestão também, Cleide, nos situando, sabe? Semana passada foi a primeira reunião que nós tivemos da própria gestão do campus, o professor, o diretor-geral, somente agora em maio foi que todos sim, os diretores da gestão dele, né, que ele elencou, assumiram as diretorias nas quais estão sim. responsáveis hoje. Então, as coisas estão andando ainda de forma lenta, mas a partir de agora, né, de agora em diante, agora eu acho que vai acelerar, né? Os processos irão acelerar, se Deus quiser. Mas, assim, estamos pensando, né? Às vezes, porque, assim, a gente também só aparece para o aluno se a gente tiver postando alguma coisa para ele, que é a orientação que nós estamos dando para o professor, não é? Porque nós não paramos. Estamos em afastamento social, os professores estão postando material para os alunos, nós continuamos trabalhando, elaborando material, até porque nós temos muitos alunos especiais. Então, eu tenho alguns alunos especiais e essas especialidades são diferentes, não é? É. Então, eu preciso, E é um eu trabalho preciso completamente novo, elaborar, né? eu preciso elaborar um material para a turma, mas preciso adaptar aquele material para o meu aluno, para atingir aquela necessidade especial que ele tem. Então, assim, É. isso não parou. E especialmente agora, que já ficamos pé, né? A gestão está assumindo de forma mais profícua, nós estamos tendo muita reunião. Olha, só hoje, eu não sei como eu vou terminar o dia, mas
acho que esgotada, mas assim, só hoje pela manhã eu já tive 2 reuniões com grupos diferentes de professores de língua portuguesa, já a gente tentando dividir e elaborar essas videoaulas. Hoje à tarde eu já tive reunião com outro grupo de professores também que eu coordeno, os professores de arte, de educação física, de língua inglesa e de língua espanhola. Amanhã, pela manhã, a gente já vai ter reunião da gestão da DIAC. Na sexta-feira já vamos ter outra reunião com o diretor-geral e com os professores de língua estrangeira, já tentando... Então é tudo muito novo, na verdade, né? Porque, assim, estamos... vocês estão tentando se adaptar com o novo, não só com a pandemia, mas também com a gestão nova, e aí tudo é muito novo, porque as Sim, plataformas também são novas e vocês também estão tendo essas dificuldades, né? verdade. E assim, sem falar na situação particular, não é, dos professores e dos alunos. Assim, Sim, no início, né, quando houve essa ruptura de rotina, não é, essa mudança abrupta, né, da nossa rotina, muitos professores e eu acredito que alunos também adoeceram. Eu não fiquei fora, infelizmente. No início, assim, quando houve essa mudança, assim, eu adoeci. Entendeu? Porque, de repente, você está acostumada a uma determinada rotina, não é? Assim, eu estou dando um exemplo porque muitos podem ter passado por isso. Não é? Meus filhos, enquanto eu ia trabalhar, meus filhos estavam na escola. Aí, de repente, precisou todo mundo ficar em casa, no afastamento social. Meu esposo é, continua trabalhando, né? 2 ou 4 vezes por semana. Eu estou em casa, aí todo mundo em casa. Aí é mais comida para fazer, mais louça para lavar, roupa também, não é? A atividade a dos filhos sobrecarga, para né? Termina a sendo uma atividade dos sobrecarga, filhos, né? sim, a atividade dos filhos também para acompanhar, não é que eu tenho um de 10 anos, um filho de 10 anos, graças a Deus ele já é independente, autônomo, já entra na plataforma, fica assistindo aula, mas o pequeno, se eu não estiver do lado, ele tem 5 anos. Se eu não estiver do lado, ele não faz. Ele fica só assistindo uma aula, se distrai com tudo e não faz, não acompanha a tarefa da escola. Aí ontem meu esposo estava trabalhando, os 2 meninos assistindo aula, eu tendo reunião com o grupo de língua portuguesa, os professores que trabalham no superior e no subsequente. E assim, foi uma situação difícil, mas a gente vai se acostumando e passa, não é? Então, assim, eu fico pensando, É, da mesma forma que nós estamos tendo dificuldade para nos adaptarmos, os alunos também. Sem contar que há muitos colegas nossos que têm pânico à tecnologia. Nós precisamos também pensar nesse servidor. Não pode ficar ninguém de é fora. Então, verdade. a nossa tentativa, o nosso discurso é de darmos as mãos, né, e ajudarmos uns aos outros. Como é que a gente vai fazer? Ah, não, eu não posso, porque eu não consigo entrar, né? Eu sou neófita, né? Aqui você sabe, a primeira vez que eu estou fazendo live, eu disse, Cleide, como é que eu faço? Não sei nem entrar. Aí você, não, assista, assista esse tutorial aqui no YouTube. Então, assim, tudo é A gente novo, vai né? aprendendo devagarzinho, é porque A realmente gente é tudo vai, muito novo. a gente vai aprendendo. Então, assim, o que É nós estamos verdade. passando de dificuldade, o aluno também pode encontrar. Talvez não nessa parte da tecnologia, porque essa geração Y dá conta de muita coisa, né? Dá. Inclusive, eu vi A gente não dá um muita conta, artigo, não, mas eles conseguem. é, eu leio muita coisa para poder até fazer exercício, elaborar exercício para os meus alunos. E uma vez É, eu tava vendo um artigo informativo numa revista dessas para adolescentes, né, que eu tenho que colocar textos que atraiam o meu público, né? E o aluno disse assim, aliás, o artigo informativo dizia assim, se você está com algum problema com relação à tecnologia, pergunta a um adolescente. Então, assim, é, eles pergunta a um sabem tudo, eles adolescente, porque resolvem eles tudo. sabem muito mais do que a gente. Mas diga aí É. outras questões Gente, que você tinha. a- se alguém, eu vou até fazer outras perguntinhas, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu deixei os comentários abertos, ou se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazer também, e se tiver alguma informação extra para a gente, né, que a gente não sabe das redes públicas, a gente agradece, né, porque é um trabalho que todo professor, ele é empreendedor, né, e aí agora, nessa hora, eu acho que é a hora que ele está empreendendo mais, porque ele está entrando no mundo novo,
ele está se renovando, porque é algo tão novo que ele precisa estudar de novo, né? Sim. Aí, diante disso, a gente em casa é outro, né? A gente em casa, a gente fica perdido. É. Até Miguel já veio aqui, né? É, Que ele adora aparecer. Nas minhas reuniões, meus colegas de trabalho já sabem. Ele vinha aqui dar um beijo no meu rosto e corre. é desse jeito. É, Tânia, diante disso, vocês têm uma ideia como será o retorno dessas aulas presenciais? Porque, assim, antes de você responder, eu tenho só uma. Porque o que hoje a gente está vivendo é aula remota, é ensino à distância, mas o ensino à distância também não é tão novo. A gente sabe, eu fiz uma pesquisa e eu vi que em 1728 teve o primeiro curso à distância, que era escrito, que mandava lá, tudo informativo. Caleb Harris, se eu não me engano. Ele ensinava, que era para as senhoras, né, aprenderem, as jovens senhoras aprenderem a trabalhar nos correios. Então, a Hum, partir daí, em 1920, no Brasil, teve a primeira aula pela rádio. Inclusive, sim. uma professora, que ela é diretora é gestora de ensino aqui, acho que no. Qual o nome, meu Deus? Do Djalma, ali pertinho da São Francisco. Ela até me perguntou, Isabela, ela me perguntou o seguinte: é, como a gente faz? Porque no interior está se usando a rádio para alcançar os alunos, né? Hum, Que no interior funciona, porque as difusoras, né, como chama no interior, sim. as difusoras, elas funcionam no interior. Todo mundo escuta, né? Um pai, uma mãe, é comum, mas na cidade a gente já não tem esse hábito. A internet, o telefone, mas o rádio já é mais remoto, né? Então a gente consegue Sim. através de uma live, a gente consegue através gravar um vídeo e botar lá no YouTube. A gente consegue, são plataformas que a gente pode usar para isso. Mas aí é que tá. Como você falou, 36% não tem acesso, né, à internet. Aí como faria com esses? Então, assim, a gente está aqui falando sobre um assunto que é muito novo, porque o remoto, ele não é igual ao EAD, né? Sim, Tudo verdade. bem, no Brasil a gente teve esse crescimento, foi se aperfeiçoando, hoje chegamos ao EAD no Brasil, acho que na década de 80 foi quando começou a melhorar um pouco, e de lá para cá, eu lembro que ainda existe ainda, acho que é Telecurso 2000, ainda existe isso ainda, eu acho que é até outro nome até, não sei, não me lembro mais. Eu acho que o mais famoso de todos é aquele Instituto Brasileiro. Eu não sei se você lembra, ele ensinava eletrônica, não é? Eu lembro. Eu era, Minha eu mãe, era pequena. você falando desses cursos à distância, né, por correspondência, eu lembro, eu era, acho que pré-adolescente, quando minha mãe fez um curso à distância. Ela está escutando aí, ela deve Eu estar acho que ela está por ouvindo. aqui. É, Eu ela acho que ela está entrou. por aqui. Entrou. Ela fez um curso à distância de corte e cabelo, né, nessa linha assim de corte de cabelo, depilação também, fez à distância por um instituto, infelizmente agora eu não lembro o nome, mas era em Brasília, então era tudo por correspondência. E assim, eu É. fui professora também já de, de, de demanda De EJA. institucional, não, de pós-graduação na especialização de literatura e língua portuguesa e matemática na linguagem transdisciplinar. Lá no IFRN mesmo, nós temos essas duas especializações. Hoje já são bem mais, mas eu ensinei nessas duas, né? Tenho também essa experiência de ser professora à distância. E assim, é diferente, sabe? É. A educação à distância, ela é uma modalidade que tem princípios próprios, estratégias próprias, não é? Assim, é diferente É. desse ensino remoto, certo? Tanto é que Instituto Brasil, olha, tá, Instituto Brasileiro, eu acho, Exato. né? Ah, É, que deve ela ser, fez, ela Instituto acabou de botar Brasileiro, aqui. ela respondeu, obrigada, manhã. Então, assim, a educação à distância, inclusive, não é toda a sua carga horária que é à distância. As avaliações principais, elas são presenciais, não é? E no ensino à distância existem os tutores,
os professores formadores, que são os professores titulares, não é, de cada disciplina, o material, ele é postado na plataforma, na AVA, né? Ele é Sim, postado lá na AVA, fica disponibilizado para o aluno tem acesso àquele material, estuda, ao final da semana, geralmente é assim, né? O prazo é de uma semana para a leitura dos materiais e a elaboração dos exercícios. Aí, ao final da semana, o aluno posta esse material na plataforma, o professor sempre dá um prazo, geralmente até 11 horas da noite e 59 minutos, né? Das é, 23 na horas e reta final, nos 59 últimos minutos. segundos. É, É, então, eu sou é, daquela que estou lá nos últimos segundos. eu também, porque eu fiz, né? Eu fiz curso à distância também antes de ser professora, que a gente faz um curso de formação. Então, esse curso ele É, já é à distância, só a parte inicial é que ela é presencial os 2 primeiros dias. Então, assim, mas é isso, é porque por causa da nossa correria, né? Às vezes a gente chega lá no final, mas consegue fazer. Então, assim, a educação à é verdade. distância, ela tem um polo, tem todo esse apoio do professor titular, Tem. não é? O professor formador, o E professor, tem um professor de apoio. sim, e você tem como, na própria plataforma, fazer com que É o o tutor aluno presencial. tem o presencial também e tem o tutor à distância, tem os dois, né? Tem as É, duas figuras. é. E tem, essa plataforma disponibiliza também para que o professor coloque esses prazos, abra um link para que o aluno poste a sua avaliação, né, a sua atividade. Então, assim, é Sim, diferente desse ensino remoto, né, dessa ação emergencial, de docência emergencial que o professor Luiz Ottoni nomeou, não é dessa forma. E assim, por que que nós estamos pensando em estratégias, uma vez que nós ainda temos um decreto, né, do MEC prorrogando hum, esse prazo de afastamento social do não retorno ainda do presencial com relação às aulas, sim, e temos também sim, agora, né, mais novo, mais recente do que o do MEC, pelo menos a sim. informação que eu tenho até agora, que é o decreto do governo do estado, né, que É, postergou ainda esse afastamento até o dia 6 de julho. Aí você pode perguntar, mas por que vocês estão pensando? Sabe por que nós estamos pensando? Porque nós acreditamos que, infelizmente, não, quando nós retornarmos, nós não retornaremos com 100%, infelizmente. E essa é. live do Vai ter uma professor Luiz mudança. Ottoni foi muito clara com relação a isso. Ele disse, olha, pelos estudos, né, pelas pesquisas, quando nós retornarmos, não retornaremos com 100% dos servidores e não retornaremos com os 100% dos alunos. Por quê? Nós não temos condições de tudo isso. Primeiro, não temos condições material, física, certo? Nem logística. A condição física, Você por tocou exemplo, Natal num ponto Central. bem importante. Você sabe quantas turmas só de ensino médio nós temos no campus Natal Central? 44 turmas. Hum, é muito. Eu, eu Cada turma só tem em faz torno de quê? 20? 40 alunos ou mais. Mas tem umas turmas com Cada turma. 36, tem umas turmas com 36 Então também vai também. em torno de 800 alunos só nessas turmas. Pois é, e assim, eu participei da comissão de horário lá do campus durante uns 3 ou 4 anos. Só nesse último semestre é que eu não estava na comissão. A Hum, DIAC, que é a minha diretoria, a maior diretoria, somos nós quem fechamos o horário do campus todo. No início do ano, quando a gente fecha o horário, eu fecho o horário de mais de 100 turmas no nosso campus, porque só de ensino médio, ensino integrado, certo? Do primeiro ao quarto ano, nós temos 44 turmas. Aí nós temos ainda hum, as turmas de ensino subsequente, nós temos as turmas de ensino superior, que aí vão se dividir em turmas de tecnologia, né? São os cursos tecnólogos, tem engenharia. Esse ano nós abrimos duas hum, engenharias, a engenharia hum, civil e a engenharia hum. ambiental, engenharia ambiental. E lá na DIAC, na minha diretoria, nós temos quatro turmas não, quatro licenciaturas, né, que
Cada É, licenciatura tem mais ou menos 4 turmas, certo? é. E cada uma vai em Então, torno de 30 a 40 é, alunos. e temos ainda, Cleide, o mestrado em ensino profissional, em educação profissional, o mestrado em Uhum. física e o doutorado. Então, assim, É são muita coisa. muitas turmas, são muitos alunos. É E, verdade. infelizmente, assim, às vezes a gente pode dizer, mas assim, por que que a gente não dá seguimento, então, ao ensino remoto a esses alunos do superior? Gente, olha, eu já dei aula em todos os níveis de ensino, lá no Instituto também, né? E, assim, eu vou trazer para cá um relato de uma colega minha, já dessa semana, né? Um relato com relação a essas reuniões que nós estamos fazendo. Ela disse assim, Maria Tânia, eu tenho uma turma da licenciatura em espanhol, eu tenho 27 alunos nessa turma. Sim, Sabe quantos têm acesso à internet? 9 de 27 alunos, uma é turma do muito ensino pouco. superior, entendeu? É Então, muito assim, pouco. É. o que é que ela está E fazendo? Ela disse, quando Maria tem, Tânia, até tem. É, às vezes até tem no celular, mas ele não sim, comporta as isso, plataformas para poder baixar algum tipo de plataforma para ensino, que esse, a meu ver, tem sido uma grande dificuldade que vocês têm encontrado. Uma outra é. dificuldade que eu vejo, cortando só um pouquinho o seu raciocínio, é que, Uhum. assim, você está falando a nível de E Instituto FRN, Federal, né? De IFRN. Mas eu vejo também a nível de escolas municipais e estaduais, trazendo para a nossa sim, realidade mais do dia a dia, que são alunos menores, né? Que é ensino fundamental 1, 2 e 3, né? Que vai sim. até ensino fundamental 1, que Um vai e da dois, primeira até um e a dois. 1 e 2. Porque tem a As educação dificuldades que eu tenho infantil visto. e o ensino fundamental um e 2. Isso. A gente vê que essas dificuldades, elas são maiores para eles, né? Para você, na sua área, você já está vendo no Instituto como é difícil, que a gente sabe que já são pessoas, na grande maioria, pelo menos nos cursos, né, tecnológicos, já são adultos, ou seja, você vê que ainda tem essa dificuldade. Você imagine Sim. crianças de baixa renda. Como esses Pois é. professores estão se virando? E a realidade que você falou, que até o professor falou, o professor Luiz, né, nessa live que você falou aí, em relação a quando retornar, no retorno à aula, não tem capacidade desses alunos todos entrarem na sala de aula ainda nesse período, pelo menos a gente sabe que esse ano todo Não, não tem como. pois é. Não tem como. Por mais que retorne à aula, vamos dizer que em julho, mas a gente Sim. sabe que a realidade de contágio ainda é grande. É. Não tem como. E aí, como é que vocês têm alguma discussão, alguma ideia de como, alguma situação que vocês já estão visualizando de como fazer algum planejamento para isso? Estamos pensando, né? A gente sempre fica fazendo reunião e consultando os colegas e vendo possibilidades, e estudando, né? E assistindo a lives dos grandes pesquisadores, as grandes cabeças, as referências nacionais. Eu assisti a uma live da Sim, professora Marise Ramos, que é uma professora pesquisadora do Instituto Fiocruz, né? Ela é professora sim, também federal lá no Rio de Janeiro. Ela é uma referência no estudo da educação profissional, né, com relação ao ensino integrado, ensino profissional no Brasil, como um todo. Inclusive, ela é uma das professoras citadas no nosso PPP, né, da instituição. Ela dizia o seguinte na live, ela fazia vários questionamentos que, infelizmente, naquele momento nós não tínhamos resposta, mas era realmente coisas para pensarmos. Como nós iremos retornar? Olha, eu tenho uma turma com 46 alunos. As nossas salas de aulas, elas são, algumas são grandes e outras, infelizmente, não. Então, para que nós tenhamos de seguir todo esse protocolo de segurança, né, esse protocolo, para que nós tenhamos uma adequação com relação ao protocolo sanitário para o retorno, nós teríamos de dividir essas turmas. Mas, como eu lhe falei, nós temos muitas turmas, nós não temos ambiente para dividir as turmas, não temos também, infelizmente, corpo docente suficiente. Você imagine um professor com 6 turmas.
Cada turma tem, É. tem 3 aulas ou 4 aulas. E nós temos uma Então, lei que regimenta o nosso docente, o professor de dedicação exclusiva, certo? Que é o meu caso. Nós temos alguns sim, poucos sim. professores que são de 40 A gente horas ainda e tem 10 outros, minutos, a gente só tem agora quase que 10 minutos, passa muito rápido, né? isso Estou não é só. rapidíssimo. Tá, É, obrigada. Então, nós temos alguns professores de 20 horas. Como é que nós vamos dividir as turmas se nós também não temos corpo docente suficiente para isso? Eu tenho hoje, lá em é, Natal Central, nós temos em torno de 17 professores de língua portuguesa, mas nós, professores de língua portuguesa, atuamos em todos os cursos da instituição, do campus e em todos os é verdade. níveis. Nós somos os professores que, acredito eu, pelo menos lá na nossa diretoria, é o que passa mais tempo com o aluno em sala de aula. É, Porque porque está temos em língua todos. portuguesa nos 4 anos do ensino médio, temos língua portuguesa pelo menos no primeiro semestre do subsequente, temos língua portuguesa no primeiro semestre dos cursos superiores todos, né? Então, assim, perpassamos, né? Temos um bom trânsito aí em todos os cursos. É, E a live desse professor, na sexta-feira, ele veio apontar para algumas saídas, né? Ele disse assim, uma vez que no retorno, por mais que ele tenha projetado isso para o ano que vem, viu? De acordo com os é pesquisadores. É, porque para agora ele é disse praticamente que impossível, né? Planejar é, alguma coisa. ele disse que o pensamento é o seguinte, seria uma saída, mas claro que tem tudo tem o pró, né, os prós e os contras. Uma saída seria os alunos que têm equipamento e internet que assegure esse ensino remoto ficariam em casa, enquanto os Sim, professores iriam para a instituição e ministrariam as aulas presencialmente para os alunos que não têm essa condição, não é? E sim. essa aula, ela seria de forma síncrona, ela seria transmitida para os alunos que estão em casa, É, mas entendeu? aí vocês esbarram ainda na história da internet. A não ser que o governo liberasse sinais Sim. Aí é gratuitos, uma né? outra, Existe o projeto, isso. inclusive, né? Aí é Mas uma outra existe o projeto, não tem? possibilidade. Sim, tem. Assim, não, projeto mesmo, não. Mas existe esse pensamento. O IFSU, por exemplo, fez isso. O Instituto Federal lá do Rio Grande do Sul comprou um pacote de internet e disponibilizou para aqueles alunos, somente para aqueles alunos que de fato não têm condições. No Maranhão, Que também bom. foi feito isso, é. Então, assim, isso é uma saída também para a gente pensar. Agora, resta saber se É, nós poderíamos fazer, porque, infelizmente, só no campus Natal Central, né, nós tivemos uma redução no orçamento de 100 milhões, certo? Isso aí fica sem inviável, contar né? todos os outros campi. Então, assim, o professor, quando assumiu agora, o diretor-geral, ele ficou, assim, estarrecido com a situação, não é? Porque, assim, nós tivemos o nosso orçamento bloqueado o ano passado, durante muitos meses do ano, ele só foi desbloqueado totalmente em novembro, e quem faz parte de instituição pública sabe que na instituição pública nós seguimos protocolos, não é? Sim, Existe prazo para é, tudo, então com o orçamento desbloqueado em novembro, nós ficamos impedidos, por exemplo, de abrir licitação, que não daria tempo, de abrir processo para professor, para lembro. contratação de professor substituto. Assim, um monte de projeto ficou barrado, sabe? Então, Ficou, é verdade. eu não sei dizer, mas muito provavelmente eu acredito que tenha voltado dinheiro para a União. E você sabe que se volta dinheiro para a União, o orçamento do ano que vem vai ser somente aquilo que foi gasto no ano anterior. Porque É, existe um pressuposto de que se retorna dinheiro é porque não foi necessário. Então, o orçamento para o é, ano seguinte naquela instituição vai ser menor. Eu não sei se foi esse o caso lá do IFRN, né? Porque nós não sim. chegamos ainda a tratar isso com o diretor-geral. Mas eu suponho É que bem isso pode ter complicado. sido. É. É, então, assim, mas vocês não receberam nenhum tipo de manual ou receberam do MEC que dê a vocês como seria a direção, as diretrizes em relação a essas aulas online? Vocês receberam algum Não, tipo ou não, vocês não, estão trabalhando, vocês mesmos se reuniram e estão tentando.
fazer uma estratégia, montar uma estratégia para isso? Nós não recebemos nenhum manual, mas assim, existem as orientações, né? Até porque assim, Hum, os institutos federais são autarquias, né? Então nós temos sim, independência pedagógica, não é? Independência financeira, não é? E sim. independência seria, né, de gestão, né? Mas assim, É, com relação a isso, nós estamos traçando, né, tentando traçar algum caminho para que nós possamos uniformizar, pelo menos para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ou pelo menos para cada campus. Como eu falei da é. ação de produção das videoaulas, isso é uma ação particular de um dos grupos de professores do Campus Natal Central. Não é assim, para que a Sim. gente possa, de alguma maneira, nos movimentarmos, né? Não esperar ainda uma Não, não diretriz. deixar o aluno também perder tudo, né? Sim. E, claro, no É momento oportuno, interessante. disponibilizar para um aluno, porque, infelizmente, nós não podemos dar aula remota, porque o nosso calendário está suspenso. Eu falei bem pouquinho, né? Então, desde março, É é, normal, mas é porque é muita informação e é bom que fale mesmo. a portaria 530 do IFRN, do dia 20 de Hum, março, é, suspende o calendário acadêmico. Então, mesmo que a gente dê aula remota agora, produza material, passe para o aluno, faça aula remota com ele, isso não vai ser contabilizado nem para o nas horas. cômputo nas horas, nem para dia letivo, porque o calendário está suspenso. E quem pode É reativar esse complicado. calendário? Quem pode reativar é o COEM, não é? Que é o Comitê de Porque é o Ensino, comitê. que é regido por todos os diretores acadêmicos e a Pró-Reitoria de Ensino do IFRN. E precisa ser também, né, passado pelo Consup, que é a nossa instituição maior. Né? É quem regulamenta, quem dá as diretrizes para que nós possamos seguir. É muito Outorga, complexo, né? né? É mais complexo do que se pode imaginar o trabalho que vocês estão tendo e aí a preocupação que vocês também têm com esses alunos. E aí vocês terem que fazer uma gestão de tempo, de aula, de Sim. preocupação com o indivíduo, né? Com o aluno como pessoa. É bem Pois é, porque complexo, né? a gente não pode receber esse aluno no retorno como se ele estivesse saindo de umas férias, não é? Precisamos É, ter todo um aparato, mas graças a Deus nós temos profissionais, não é? Competentes para isso, temos pedagogos, nós temos psicólogos, temos assistentes sociais. Então, com todo graças esse a Deus. aparato aí, nós vamos é, tentar receber esse aluno da melhor forma possível. E o servidor também, nós temos alguns colegas adoecendo, não é? É, é Porque estão verdade. em casa, ficam nesse pânico, né, de tentar atender o aluno e tentar atender também as demandas de casa, porque estamos o tempo todo em casa. E você A ainda depressão vem, ter né? o equilíbrio, você precisa ter o equilíbrio emocional de você conseguir assistir a um jornal, não é? E permanecer ainda sereno. É muito difícil. O ser humano é muito complexo. Há pessoas que conseguem Muito. absorver bem e outras não. É, Eu tenho um colega vamos que fazer aqui. ele disse, Maria Tânia, eu não vou poder na videoaula falar sobre a pandemia, porque me dá crise de ansiedade. Eu estou muito mal com relação a isso. Então, Eu assim, estou sorrindo assim, mas é uma verdade. né? Colega dizendo É, isso. O aluno pode estar do mesmo é uma jeito. verdade. Infelizmente, a gente está vendo isso como uma realidade acontecendo. E o pior, né? Essa bênção, né? Para dizer o contrário, ela nos aprisionou e aqui no nosso estado ela está se aproximando mais de nós, né? Tá fechando o cerco. Sim, Então a gente está meio isso. que a gente está cerceado da liberdade por um vírus. Essa é a palavra certa, né? Estamos, a pandemia está assim fechando o cerco, né? Nós estamos vendo É, cada vez mais a doença se aproximando, né? Hoje é já é um verdade. amigo que testou positivo, amanhã já é alguém da família e assim vai, está cada vez mais próximo de nós. Então, esse não é o momento de relaxarmos, pelo contrário, É, está cada vez mais próximo de nós, está ao nosso lado. é verdade. Tem aqui algumas participações. Vamos agradecer aqui, né? Conceição, Jaqueline A Jaqueline Constantino, entrou. olá.
É, Jane também estava aqui. Deixa eu ver aqui. Jane Cleide Sá Constantino, Lucilene Batista. A minha tela está travada. Não estou conseguindo visualizar. Conceição. Deixa eu ver quem mais. Aqui, Carley, manicure. Ah, tá aqui, manicure podóloga participando também. Deixa eu ver quem mais. Vamos agradecer a todo mundo, gente. Agradecemos a todos, Michele. né, que vieram prestigiar esse momento, não é? E assim, estamos aqui para contribuir, não é? Trazer um pouquinho da experiência e dizer que nós estamos preocupados, sim, não é? Na condição do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte, estamos tentando fazer o possível, mas claro, nós, na condição de instituição que serve ao público, não é? Na condição de instituição pública, nós não vamos tomar uma atitude que vá privilegiar alguns em detrimento de outros que não podem ter a mesma condição. Nós não vamos, é verdade. né? Nós não vamos autorizar o darwinismo social, né? Não, vai se sobressair quem for melhor. Não é assim. Não é para ser assim. Somos instituição pública, todos temos o mesmo direito à liberdade, à saúde, à educação. E tem um direito pleno. E vamos em frente. É um direito pleno e vamos em frente. Outra coisa, para a gente finalizar, né? Coisa boa, estamos aí, ó, nos Estados Unidos, ó, PTC Shows. Michele, tudo bom? Que bom, coisa boa, tá vendo? Estamos longe. E aí, que bom que a gente está atravessando essas distâncias, né? E que bom que a gente pode estar falando para que as pessoas possam entender o que acontece com o professor, com o aluno. Lucilene, gostei, tá, coisa boa, tá vendo? Tá gostando, Obrigada. Tá todo mundo gostando, tá vendo, Tânia? Se a gente puder contribuir, estamos aqui para isso. Isso é muito bom mesmo. Tem uma última pergunta, né? Assim, não é a última pergunta, não. Que mensagem você deixa para os seus amigos, professores e para os seus alunos, né? Lógico, a gente sabe. Depois você se despede, mas a mensagem de hoje, o que é que você deixa? Porque o nosso tempo é só 1 hora, então passa muito rápido, né? Sim, e diante dessa 1 hora... ainda, Cleide? Acho que temos... Quantos minutos ainda? 3 minutos, né? 3 a 4 minutos, por aí. Certo. Dá tempo. Eu vou deixar uma mensagem aqui, que ela coaduna com a mensagem que eu deixei há pouco tempo, numa reunião que eu concluí. Obrigada, com um grupo de professores, né? Uma parte do grupo de professores que eu coordeno. Nós estamos aqui para nos apoiar, certo? Estamos aqui para dar as mãos, caminharmos juntos, para que ninguém adoeça e que nós possamos dar o nosso melhor, continuar dando o nosso melhor para o aluno, não é? E assim, eu fiquei muito, muito feliz, porque eu vi que tem uns professores que participaram da reunião remota, sim, vale salientar, nossas reuniões estão sendo remotas, né? Que alguns professores têm dificuldade com tecnologia, mas alguns compareceram à reunião. Então, assim, já é um obstáculo vencido, não é? Eu acho que é uma luz no fim do túnel, dizendo sim, eu consigo. Né? Então, eu, mais do que tudo, deixei essa mensagem assim, olha, nós estamos aqui para nos ajudar. Eu estou aqui hoje na condição de gestora, né, coordenando a educação básica lá da minha diretoria, mas na intenção de contribuir. Né? Quem me conhece sabe que eu não faço questão de cargo. Eu aceitei, né, por 2 vezes já esse cargo com o objetivo de contribuir, mas adoro dar aula. Meu concurso foi para dar aula, sou professora, adoro essa presença dos meus alunos, adoro entrar na sala e compartilhar o conhecimento. Né? E a coisa mais... 25 segundos a gente tem. Nossa, então vamos bem partir para os rapidinho. agradecimentos. Considerações finais já foram. Muito obrigada, que Deus te abençoe, obrigada pelos esclarecimentos, obrigada por nos dar essa oportunidade.
Fica com Deus, que Deus abençoe Eu que vocês. E a agradeço todos o que convite. participaram, muito obrigada. Fiquem Eu com Deus e agradeço até